Glórias a Deus, Deus abençoe os irmãos. Está todo mundo feliz? Todo mundo se sentindo abençoado por Deus? Amém, né? Estamos na casa de Deus e temos que nos sentir muito bem, né? Por estarmos aqui na presença de Deus, porque Ele vai falar conosco, né? Deus vai conversar com a gente, Deus vai nos dar instrução, né? Deus vai nos dar orientação e vai nos mostrar a sua vitória, né, na nossa vida. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você hoje. Glórias a Deus. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Por gentileza, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Primeiramente no livro de... deixa eu ver aqui. O livro... Livro de 2 Pedro, por gentileza, no capítulo 3. Se prepara, porque pretendo falar de Deus hoje ao coração de vocês. Tenho certeza que o Espírito Santo vai agir fortemente hoje. Quem crê na profecia hoje vai ser muito abençoado. Bem? Então vamos lá, vamos deixar Deus fazer o que tem que ser feito, ok? Então tá. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8 ele diz assim: contudo, amados, há um princípio. Princípio é tudo aquilo que se estabelece sobre um conceito de imutabilidade. Não pode ser modificado, alterado e nem transtornado. Diga glórias a Deus. Então é princípio. Significa que é algo importante. Ele diz assim: que não deveis esquecer que para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. Então isso é princípio. O Senhor, por causa disso, não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam algumas pessoas. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para com as pessoas e não quer que elas sofram, mas que cheguem ao arrependimento. Glórias a Deus. Amém. Então vamos lá agora dar uma passadinha em Eclesiastes no capítulo 8. Vamos lá que o Espírito Santo quer falar hoje. Vai falar o nosso coração fortemente. Graças a Deus. Olha lá. Eclesiastes no capítulo 8. Eu preciso de mais um versículo, um capítulo depois e pronto. Isso é suficiente. Eclesiastes capítulo 8, eu quero o versículo de número 6. Versículo 5 e versículo 6. Olha o que ele diz lá. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, 6, por gentileza. Eu quero o versículo 4 também, o versículo 4 também. Olha lá. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos. E ninguém tem o direito de questionar. Que estás fazendo, ó rei?
Assim, quem sabe obedecer às suas ordens, não sofrerá punição alguma, ou seja, não haverá ruína. Porquanto, quer dizer, estado de bem-aventurança, o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar. Amém? Graças a Deus. Então tá. Então agora nós vamos em Tiago capítulo 4, ok? E depois Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Nossa, pastor, é muita Bíblia. Que bom. Que bom. Tiago 4,13. Tiago 4,13. Diz assim: agora prestai atenção. Ele está pedindo para a gente prestar atenção. Vós que aclamais. Tiago 4, versículo 13. Ok? Colocou ali, Fábio. Amém. Agora prestai atenção. Vós que aclamais, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa, ou seja, o homem não tem poder nenhum para controlar resultados. Ele diz: em vez disso, devieis o homem afirmar: se o Senhor quiser, então faremos isso e aquilo. Diga glórias a Deus. Agora o último capítulo, tá bom? Depois nós vamos para cima do inimigo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O resto é com Deus. Eclesiastes 3, 1. Fica com Deus aí, gente. Deus vai falar hoje. Olha lá, Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações, ele não falou uma ou outra. Ele falou todas. Todas é todas. Boas ou ruins. Há um momento certo. Ele disse, há um momento certo. Depois ele meteu uma vírgula e disse: existe sempre também um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Amém? Então vamos deixar Deus usar agora. Pode enfrentar em nome de Jesus. E que Deus nos conduza pelo santo poder da igreja. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus me ajude. Vocês creem no Espírito Santo? Vocês creem de verdade no Espírito Santo? Então hoje é o seu dia de receber um grande milagre de Deus. Diga obrigado, Jesus. Amém. Então vamos lá. Presta atenção, por gentileza, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Ok? Me conduz, Espírito Santo. Olha lá. Vamos pensar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para a gente entender o que Deus quer falar com a gente, ok? O Espírito Santo está dizendo assim, ó: para todas as realizações debaixo do céu. Então, se ele está falando debaixo do céu, é onde nós estamos, na terra. Para todas as realizações positivas e negativas, agradáveis e desagradáveis, para todas as realizações debaixo do céu,
existe o momento certo e existe também um tempo apropriado. Diga glórias a Deus. Para todo o propósito. Bom, agora ele colocou a palavra propósito. Bom, quando ele coloca a palavra propósito, ele assume uma identidade espiritual. Deus assume uma identidade de responsabilidade espiritual. Por quê, minha senhora? Eu quero pregar hoje, tá? Tá bom? Hoje eu quero pregar. Já viu um homem querendo pregar? Cheio do Espírito Santo? Então a senhora veio no lugar certo hoje. Observe agora que ele está assumindo uma identidade de responsabilidade. Por quê? Presta atenção aí, fica atento que Deus vai falar, tá bom? Por que, pastor, que ele assume essa identidade? Porque lá em Provérbios capítulo 16, ele diz assim: o homem pode fazer planos, mas quem decide sou eu. Pois todos os propósitos do Senhor debaixo do céu, pois o Senhor criou tudo o que existe como um propósito definido. Então, se ele está dizendo que o homem faz planos, mas só vai dar certo se ele concordar, então ele estabelece uma relação ou um vínculo de responsabilidade. Porque no versículo 4 ele está dizendo que debaixo do céu o Senhor criou todas as coisas sobre um plano definido. Então ele está falando de predestinação. Ele está dizendo que estabelece um relacionamento dentro do plano espiritual antecipado a todos os acontecimentos. Ele está alegando que ele tem total controle de todas as circunstâncias e acontecimentos que acontecem debaixo do céu antes de acontecer. Isso significa que ele está no controle de tudo. Isso significa que ele está no governo de tudo. Isso significa, irmão, que o que vai acontecer na quinta, aleluia, ele está no controle na quarta. E o que está acontecendo na sexta, ele está no controle da quinta. O que vai acontecer em fevereiro, ele já controla em janeiro. Então observe que ele está assumindo esse papel. Ele está assumindo uma responsabilidade. Ele está se antecipando. E ele está denunciando isso. Ele disse: debaixo do céu, dê ao homem a total liberdade de fazer planos. Fato. Mas só vai dar certo se eu estiver no negócio. Por que, Deus? Porque tudo que eu criei debaixo do céu tem propósito definido. Se é propósito definido, estabelece um conceito de predestinação. Predestinação é uma circunstância que aconteceu em tempo presente, porém você ainda não viu. Então ele está dizendo que ele controla a situação antecipadamente. Significa que ele está dizendo para mim e para você assim: ei, está preocupado com sexta-feira por quê? Está preocupado com sábado por quê? Está preocupado com domingo por quê? Está preocupado com o resultado da justiça do quê? Está preocupado com a assinatura do quê? Está preocupado com o que vai acontecer amanhã do quê? Está preocupado se vai sair da UTI ou não vai sair? Por quê? Tudo é eu que controlo. Tudo é eu que controlo. Sou eu que decido se morre e sou eu que decido que vive. Sou eu que decido, se vai ser curado e sou eu que decido se não vai ser curado. Sou eu que decido se eu assino o contrato ou eu não assino o contrato. Observe que Deus parece que ele vem em você e ele fala assim: escuta, vem em mim. Sou eu que decido. Eu assumo a tua vida. Eu assumo a responsabilidade. Presta atenção que tem gente com os olhos olhando assim para mim, ó. Rapaz, esse negócio é sério. É isso mesmo que você está ouvindo aí. Quem ficou olhando para mim assim: meu Deus do céu, o senhor é louco. Sou não. É verdade, irmão? Não estou doido, não. É isso mesmo que você está ouvindo. Você está nervoso à toa. Você está sem dormir à toa. O negócio é com ele. Presta atenção.
atenção espiritual de algumas pessoas que eu fico bravo. Eu fico olhando, misericórdia, para de ser descrente. É justamente o que você está ouvindo. O que está acontecendo na tua vida está sob o total controle do Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer na tua vida também está sob o total controle do Espírito Santo de Deus. Então para com esse marasmo espiritual, para com essa inércia espiritual, para com essa, aleluia, essa lamentação espiritual. Ai, 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 isso não existe para quem anda com o Espírito Santo de Deus. A vitória é certa, ela é garantida e Deus já te deu a vitória antecipada. O terraço e de covas, lecamandelabra caia sub de copa barasápia. Pastor, Deus fez isso para mim, fez. Você está entendendo, Wagner? Deus está dizendo que tudo que você espera para a semana que vem, Ele assina agora. Não, vocês estão aqui mesmo, não? Deus está dizendo que o que você espera para a semana que vem, o que você anseia, tem expectativa a respeito disso, essa promoção, dessa suposta possibilidade, isso não existe. Ele está dizendo, ei, aquilo que você está esperando para a semana que vem, eu te dou agora. Você não precisa esperar a semana que vem. Eu já posso denunciar a tua vitória. Eu já posso promover a tua vitória. Eu já posso entregar a tua vitória. Porque ele está falando de predestinação. Ele está falando de propósito espiritual. Ele está falando de que exerce um exercício de predestinação. Ele está dizendo em Provérbios 16 que ele prefixa os acontecimentos antecipada. Então ele está dizendo, aleluia, que Deus, ele se relaciona por expressões onde ele fala de forma predestinada. Ou seja, coisas que você está esperando para o mês que vem, Ele está falando agora com você. Você está entendendo isso ou não? Isso é uma coisa absurda, maluca para as coisas do mundo, mas para aqueles que veio do céu não é loucura, porque o que Deus, aleluia, Ele está fazendo hoje, Ele está dizendo para você assim, ei, presta atenção, sabe essa mente que você tem a respeito dessas expectativas de acontecimentos futuros? Será? Deus está dizendo, escuta, você precisa aprender a andar comigo. Porque eu falo assim, entende não? Como assim o senhor fala assim, Deus? Não entendi. Eu falo assim. O que você espera em seu tempo e momento, em sua expectativa, eu expresso em forma predestinada. Quer dizer, eu falo de forma antecipada. Quer dizer, eu já estou conversando com você aqui o que vai acontecer amanhã. Eu já estou conversando com você aqui o que vai acontecer domingo. Eu já estou falando para você como é que vai ser semana que vem. Eu já estou avisando, aleluia, o que eu vou fazer. Vamos ser honestos, irmão. Não é uma conversa muito normal, sim ou não? Mas também tem alguém anormal aqui? Amém. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 7, diz que uma vez que eu estou em Cristo, eu ressuscitei com Ele. Paulo faz uma declaração absurda. Eu acho que Paulo tem umas palavras meio doidas. Ele diz assim, por isso não te vejo mais como uma pessoa humana. Como assim eu não sou mais humano? Não, você é humanamente espiritual. Significa que Deus fala com você de forma espiritual. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Aleluia. É por isso que Jesus fala, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Porque quando você encontra Jesus, Ele troca seus olhos. Quando você encontra Jesus, Ele troca seu tímpano. Você consegue discernir o que eu estou falando, entendendo que o que Deus está falando agora tem a ver com o que vai acontecer amanhã meio-dia. Tem a ver com o que vai acontecer amanhã 15 horas da tarde. Tem a ver com o que vai acontecer, aleluia, nesse domingo. Tem a ver com o que vai acontecer na segunda-feira que vem, na terça-feira que vem. Eu estou só apenas alertando você que o que Deus vai fazer, Ele já está conversando com você. Diga obrigado. Diga, hoje é o dia de eu receber minha vitória. Então vamos lá. Observe então que você nota a linha do texto, que Deus faz uma declaração que Ele vai realizar
todas as coisas em momento e em tempo, baseado em uma condição apropriada, mediante um propósito espiritual. Bom, se ele está dizendo que o que ele vai fazer, ou que todas as realizações ocorrem no momento e no tempo, baseando esse momento em tempo a um propósito, ele está definindo que todos os acontecimentos entre o tempo e o momento, ou todas as circunstâncias entre o momento e o tempo, já estão alinhadas ao propósito. Então significa que tudo que vai acontecer no processo para que o propósito se cumpra, já está na mão dele. Presta atenção em nome de Jesus. Vamos pensar um pouquinho em nós? Vamos? Então tá. Vamos imaginar a cova do leão. Daniel, armaram uma cilada para ele e colocaram Daniel numa situação complicada. Humanamente falando, aquela situação criada em momento e tempo estava relacionado humanamente à morte de Daniel. Foi para isso que aquela situação e aquela trama foi criada. O que ninguém sabia, por não conhecer a Deus, é de que tudo aquilo foi criado, na verdade, como um trampolim. Deus tinha um plano através daquilo. Então observe que aquele momento e aquele tempo estava relacionado a um propósito. Então aquilo que para as pessoas parecia um problema, para Daniel era a solução da vida dele. Aquele homem já entendeu, aquele lá já entendeu, ó. Aquele camarada lá de cabelo grisalho já entendeu o que eu falei aqui, aleluia. Observe, aleluia, que o momento e o tempo, aleluia, que para todo mundo era o caos, para Daniel era apenas um propósito. Por quê? Porque Daniel sabia que tudo aquilo estava, aleluia, verdadeiramente sobre o plano de Deus, sobre o controle de Deus. Então aquilo que para as pessoas parecia a desgraça de Daniel, para Daniel era a oportunidade da história da vida dele, porque Daniel tinha entendimento que o momento e o tempo daquele acontecimento estava completamente ligado ao que Deus ia fazer na vida dele. Então Daniel entendeu que aquilo não era a sua desgraça, mas era a sua oportunidade. Vamos lá, meu irmão, entra na minha, vamos lá, aleluia. Eu sou meio anormal, mas você vai chegar lá. Olha aqui para mim, presta atenção. Você veio para cá hoje achando que é uma desgraça o que está acontecendo. Você veio para cá hoje achando assim, meu Deus. Sim ou não? Um caos. Você veio para cá achando que sucumbiu. Vamos ser honestos, vai. Balada, batida. Você não esperava ouvir essa de Deus, né? Você veio para cá achando isso. E Deus está dizendo, ei, você está vendo esse momento e esse tempo alinhado ao acontecimento da tua vida? Sim, Senhor. E se eu disser para você que eu estou por trás disso tudo? E se eu disser para você que isso não é desgraça, é trampolim? E se eu disser para você que isso é aleluia, um plano que eu tenho para a tua felicidade? E se eu disser para você que isso aí é porque eu vou te empurrar para um lugar mais alto, para uma posição melhor? E se eu disser que eu tenho um negócio para fazer através disso, que eu vou mudar a tua história, que eu vou mudar a tua vida? Dá para você entender Daniel olhando para a cova e pensando, meu Deus, que oportunidade de ver a glória de Deus na minha vida. Daniel não era um cara muito normal, não. Agora presta atenção. Vamos pegar outro camarada aqui. Vamos imaginar Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei chamando os três, falando assim, escuta, aumenta a fornalha. Aumenta. 7 vezes. Já imaginou você nessa situação? 7 vezes.
vai aumentar. Eu vou jogar o celular. Não vai acabar com sua vida, acabou tudo. Imagina todo mundo olhando para os três. Rapaz, faz o que o homem mandou. Tranquilo. Relaxa. Deus vai dar vitória lá na frente. Imagina os três olhando para a situação, imaginando, batendo um papo. Será que é negócio de tempo, momento com tempo? Será que Deus faz as coisas e tal, por trás de um propósito? O negócio meio prefixou tudo. O que você acha? E aí Sadraque olhando para Mesaque olhando para Abednego, e falou assim: rapaz, esse negócio aí tem a ver com alguma coisa boa. Esse negócio aí vai colocar a gente num lugar bom. Eu estou sentindo. Aleluia. Só que nós temos que passar naquela fornalha ali. Esse é o negócio. Nós vamos ter que encarar esse negócio aí. Aleluia. Nós vamos ter que aceitar isso aí e entender que, na verdade, isso aí não é uma desgraça, não. Aleluia. Depois desse negócio aí, eu acho que nós vamos viver bem, hein? Eu acho que a coisa vai ficar boa pro nosso lado, hein? Você já imaginou eles pensando? Depois disso, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai mudar o nosso destino. Olha a mente espiritual desses três rapazes. Porque eram mentes espirituais. Eram mentes maduras. Eram mentes que foram ensinadas de que durante a sua vivência terrena eles tinham conhecimento espiritual de toda a predestinação. E sabiam que toda a profecia estava baseada em circunstâncias e acontecimentos terrenos. E eles entendiam de que o aspecto da predestinação controlava o mundo físico. Eles entendiam que é o mundo espiritual que decide e não o mundo físico que decide. Eles entendiam que ainda que tudo aqui na terra tivesse dando errado, o que controla isso estava no céu e no mundo espiritual. Então eles entendiam que tudo que pudesse acontecer estava ligado ao bem maior na vida deles. Eles sabiam que aquilo era ruim, mas também sabiam que aquilo era para algo maior. Aleluia. Aleluia. Deus falou um negócio aqui no meu espírito. Aleluia. Vou soltar. Recebe aí, filha. Vou soltar. Olá, Oswaldo. Fala aqui para mim, no meu espírito. Aleluia. Sabe o que ele falou? Você vai falar assim: ó, escuta, vai ter virada no jogo. O Espírito falou para mim. O Espírito falou para mim, dizendo: escuta, fala, solta espiritualmente isso. Solta espiritualmente que eu vou fazer isso. Vai ter virada no jogo da sua vida. Vai ter uma virada no jogo da tua vida. Rica mão de lá abraçou. Recebe, Wagner. Recebe que quando eu mando no mundo espiritual, é porque Deus está mandando eu falar. Rica mão de lá abraçou. Vai ter uma virada no plano espiritual da tua vida. Vai ter uma virada de jogo no plano espiritual da tua vida. Vai ter um acontecimento. Está tudo indo numa direção. Está tudo parecendo que não vai dar. E Deus mandou eu soltar na tua vida. Vai ter uma virada de acontecimento por esses dias na tua casa. Eu quero falar com gente aqui que está acabado, a coisa está ferrada, está travado. Presta atenção, vai ter uma virada. Vai ter uma virada. Eu estava ali, o Espírito Santo disse para mim: fala isso. Tem gente aqui que está tão amarrado que acha que a coisa não vai acontecer. Ele mandou dizer: por esses dias eu vou dar uma virada no jogo na tua vida espiritual. E eu vou mostrar que eu sou Deus. Presta atenção que eu vou contar o aspecto profético disso que eu falei. Presta atenção. No livro de Samuel, conta a história de uma moça que se chama Ana. E ela não podia ter filhos. E a história conta que ela era uma pessoa muito humilhada, muito ofendida. Não somente por Penina, que morava junto com ela,
e Elcana, que era o seu marido, como também seus familiares e todas as pessoas que conheciam, porque uma mulher naquela época não podendo gerar filhos era um motivo de uma grande vergonha, era uma condição de desgraça, e ela foi muito humilhada, e durante muito tempo, não só ela como o esposo também, eles lutaram muito para ter uma resposta de Deus, muito. Eles buscaram muito a Deus para que Deus fizesse algo extraordinário. Está sentindo, né? Eles buscaram muito a Deus. Por quê? Porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. E isso não é um acontecimento de um dia, é um acontecimento de um longo período. E não é só o período relacionado ao fato dela não poder ter filhos, não. Envolve a humilhação das pessoas, envolve a perseguição das pessoas. Então ela não sofria só o problema em si de não ter filhos, ela sofria o problema de passar humilhação. E isso não foi um dia, foi um longo período. Então você imagina o anseio que ela tinha por uma resposta. Imagine o grito na alma dela dizendo: Deus, eu não aguento mais. E isso não é qualquer problema, isso é um problema que só o Senhor pode resolver. Agora imagina todo o cenário em volta dela, envolvendo familiares, envolvendo pessoas, e com um problema que aos olhos humanos não tinha como resolver. Então imagina a condição psicológica, emocional que ela se encontrava. Uma humilhação terrível. E não é uma humilhação qualquer, amém, igreja? É a humilhação de algo que ninguém pode resolver. Faz ideia do que é isso, não? Então, se ninguém pode resolver, né, Oswaldo? Se ninguém pode resolver, pensa. Se ninguém pode resolver, a base da expectativa dela é quase zero. Porque se ninguém pode resolver, só Deus. Aí ela fica com a pergunta: será que Ele quer? Você faz ideia do fator emocional dela. O conflito interno que aquela moça tinha. Mas mesmo assim, o marido dela, ela não desistia de lutar. Porque ela acreditava que um dia alguma coisa positiva pudesse acontecer. E um belo dia, ela resolve vir à igreja. O sacerdote está de frente ao templo, a tenda, e ela entra, vai orar ao Senhor. E ali ela clama por Deus. E naquele dia Deus resolve falar com ela. Naquele dia o Espírito Santo vai no coração do sacerdote. Ele percebe ela orando, vai até ela e diz: por que você está desse jeito? E ela diz: eu estou sofrendo muito. Ele achou até que ela estava embriagada, alguma coisa assim. E ela disse: eu não aguento mais, eu não aguento, eu estou sofrendo demais. E ele olha para ela: é? Então, hoje é o dia da virada. É isso que Deus está... Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Quando eu estava aqui, o Espírito Santo me disse: eu vou dar uma virada no jogo, na vida espiritual. Libera isso. Eu contei para você um pouco de Ana, para tentar alimentar o seu espírito de como você está se sentindo. Como é que você está se sentindo? É só Deus, não é assim? Ninguém pode fazer. É isso mesmo. Ela estava do mesmo jeito. Eu estou aqui faz 30 minutos ministrando na sua vida, que entre o ponto momento e o ponto tempo, para o propósito, que é a promessa, existe um processo sobre o controle de Deus. Ana passou por isso. A esterilidade de Ana não era derrota, era plano, era propósito. Deus tinha algo por trás daquilo. Então, quando ela pensava, ou a família pensava, e todo mundo pensava que o jogo não ia virar, ele apareceu. Aleluia. E quando ele aparece, minha filha, quando ele aparece, ele deixa as pessoas de boca aberta.
Quando ele aparece, filha, ele deixa as pessoas de boca aberta. Ele deixa as suas amigas de boca aberta. Ele deixa os seus colegas de boca aberta. Os seus parentes ficam olhando para você assim e ficam imaginando o que aconteceu na vida dele. Da onde veio tudo isso? Que virada de jogo que é essa? Eu estava fazendo quase o enterro dele e de repente muda o jogo, muda a história. De repente aparece o impacto de Deus. De repente aparece a presta atenção que eu não sou menino. Eu estou dizendo que há pessoas aqui que ele mandou te dizer: eu vou dar uma virada fantástica no que está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou espantar as pessoas, que elas vão perguntar como aconteceu isso, e nem você vai saber explicar. Presta atenção, vamos lá, deixa eu pregar. Hoje vai até meia-noite. Diga aleluia. Não viu um aleluia? Quando eu estou assim, vem feliz. Vem feliz que sai mesmo, sai com a benção. Presta atenção. Quando ele fala sobre o momento e o tempo certo para todos os acontecimentos, baseando isso numa profecia, num propósito, num plano que ele tem, ele leva a gente em Provérbios 16, dizendo que esse propósito está prefixado. Se está prefixado, ele estabeleceu antes do problema aparecer. Nossa, você entendeu? Já jura? Sério mesmo? Irei agora você. Você pegou mesmo? Você está fora do tempo. Você é do céu. Olha aqui para mim. Significa que o propósito ou a prefixação baseada na predestinação está sobre a vida do indivíduo que vai participar do plano de Deus antecipadamente, que significa que ele escolheu você antes do problema. Significa que você foi escolhido antes do problema. Significa que você foi escolhido antes de passar o problema. Ele está dizendo que você é o recebe aí, pelo amor de Deus, recebe aí, pelo amor de Deus. Eu vou pular daqui mesmo, olha aqui para mim. Ele te chamou na cara de ungido. Ele diz: tu é meu ungido. Ele diz: tu é minha serva. Ele diz: tu é minha promessa. Ele diz: tu é aquele que eu escolhi. Ele diz: fui eu que te chamei. Wagner, ele está dizendo: eu estou me responsabilizando pela sua vida. Vamos lá. Vamos tentar entender isso que eu quero profetizar na tua vida. Jesus chamou os discípulos e disse para eles: vem aqui, entra no barco e vamos para o outro lado. Eles entraram no barco, foram embora, foram remando. Chegou no meio, apareceu esse negócio chamado momento e tempo, que a Bíblia estabelece sobre situações ou circunstâncias que acontecem debaixo do ninguém esperava. Mas que hora que eles receberam a profecia de entrar no barco? Foi no meio da tempestade ou foi antes? Já pegou. Aleluia. Ele recebeu aonde? No meio da tempestade ou recebeu antes? Então, quando ele disse: vamos atravessar, tinha tempestade? Não tinha. A tempestade apareceu depois. A tempestade apareceu depois. Então, ele escolheu antes ou escolheu depois? Ele escolheu antes. Ele escolheu antes.
Ele escolheu antes. Pastor, o que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, ajuda eu a entender. Aleluia, garoto, presta atenção. Eu vou falar uma história sobre Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo estava pregado na cruz do Calvário, você entendeu? Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que pegaram um instrumento e foram até Jesus para quebrar as pernas de Jesus. Você entendeu isso? Eles foram quebrar os ossos de Jesus, você entendeu? Só que a profecia que estava no livro de Isaías diz que eles iam quebrar de um, iam quebrar de dois, mas de Jesus ele não tocaria. Aí eu pergunto, como é que eles não conseguiram quebrar as pernas de Jesus se ele já estava morto? Aleluia. Pensa, como é que Jesus pode se defender? Se Jesus estivesse vivo, ele fazia assim, entendeu não? Mas não, ele estava morto. Aí eu pergunto, como é que alguém pega um negócio e começa a bater e fala, meu Deus do céu, mas não quebra? Sabe por quê? Porque tinha uma promessa sobre a cabeça de Jesus Cristo. Tinha uma palavra. Você precisa entender o valor de uma profecia. Você precisa entender o valor de uma promessa. Tem uma promessa na sua cabeça. E se tem uma promessa na tua cabeça, você não vai sucumbir. Você não vai cair. Você não vai se arrebentar. Porque tem uma profecia de Deus sobre a tua cabeça. Ei! Tem uma palavra na sua cabeça, e não é palavra de homem, é a palavra do Espírito Santo. Significa que a cova não vai matar, significa que a fornalha não vai matar, significa que Golias não vai matar, porque tem uma palavra na sua cabeça. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 23 que Davi sentou numa pedra. O Espírito Santo foi até Jonatas, filho de Saul, e falou: corre, vai falar com Davi. Ele estava no deserto de Oreza. Davi sentou numa pedra e tão convalescido, tão emocionalmente arrasado, acabado, cansado de tanta perseguição, ele sentou e disse: chega, eu entrego minha vida na mão de Saul hoje. Aparece Jonatas: Davi, levanta. Não, cansei de sofrer, cara. Cansei de morar no meio do deserto, cansei de entrar em caverna, cansei de correr isso de vida, cansei de passar fome. Você não está entendendo, cara? Eu só estou pagando o preço, meu irmão. Eu só estou sofrendo. Olha a minha situação. Davi, por favor, não deixe o seu lado emocional tomar conta de você. Acorda. Não deixe seu lado emocional guiar você. Não deixe seu lado emocional guiar você. As suas emoções, elas vão ditar a regra do jogo. As suas emoções vai dizer assim, ó, ferrou, não dá mais não, não vai rolar, não vai acontecer. Tá vendo aí? Quebrou a cara. Aleluia. Vê se acorda para a vida espiritual. O seu lado humano deveria ter ido para o espaço, no batismo com as águas. Não tem que ter em você nenhuma gota de sentimento emocional. Emoção mata crente. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Se a tua mentalidade, forma de pensar e de agir for conduzida por suas emoções, você será levado à ruína. Mas se a tua mentalidade, forma de pensar e de agir estiver na palavra e for guiada pelo Santo Espírito, você será vitorioso sempre, sempre. Não deixe as suas emoções te guiar. Vamos lá. Ela vai te arrebentar. É a área que o coisa ruim joga com você. Ele manobra as suas emoções. Não acredito que vocês não aprenderam isso. Vamos lá, vou ensinar isso aí.
Eva e Adão pecaram. Tira os dois de lá. Deus chama os dois e fala: ó, volta para o pó da terra. Que? Volta para o pó da terra. Por que volta para o pó da terra? Presta atenção, tá? Vai ter que pagar um cachorrinho depois dessa. Volta para o pó da terra. Por que volta para o pó da terra? Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Capítulo 1, perdão. Olha aqui para mim. Tá bom, Espírito Santo? Vou ensinar para eles. Ó. Quando Deus fez Adão, Ele não fez Adão dentro do Éden. Sem batatinha, tá? Não purê. Não vou deixar de negócio. Gênesis capítulo 2. Por favor, só se atenta ao Espírito. Se atenta, se atenta. Versículo 4. Esta é a história do início da humanidade. Num tempo em que Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas no fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que ele formara, e ali colocou. Então Adão não foi feito dentro do Éden, ele foi feito na terra. E depois levado para dentro do Éden. Adão foi feito do pó da terra, em ambiente hostil, e depois conduzido por Deus para dentro do Éden, para o plano espiritual. Você foi batizado nas águas, mas antes você era nascido do mundo. Deus, obrigado, aleluia. Você estava no mundo, você era terra, e agora batizado nas águas foi levado para o Éden, para o mundo espiritual. Você estava na terra, e agora você estava no mundo espiritual. Você estava na terra, e agora você foi batizado nas águas e foi levado para o mundo espiritual. Você estava na terra, velha criatura, e agora batizado é a nova criatura em Cristo Jesus. Adão foi criado fora do Éden, terra hostil, e depois levado para dentro do... Mas Adão pecou, Deus tirou ele do Éden. Deus tirou ele do paraíso, do local onde Deus manifestava a sua glória, a sua presença. E ele voltou para onde? Para fora do Éden, para uma terra hostil. Você está entendendo quando você peca o que acontece? Você é tirado do Éden, você é tirado debaixo da proteção de Deus e é levado para um campo hostil, porque é ali que Deus vai tratar com você. Quando você peca, Deus tira você do Éden. O Éden é local de proteção. Ele tira você do ambiente onde Ele te protege e te leva para ser Entendeu agora? Entendeu agora ou não? Vamos lá. Presta atenção. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem aqui, Adão. Vem aqui, Eva. Os dois pecaram, não pecaram? Sim, Senhor. Então sai do Éden. E volta para onde? Volta para as origens do pecado. Volta para o pó da terra. Serpente, vem cá. Você enganou eles, né? Sim. Então faz o seguinte: eles estão fora do Éden e voltaram para as suas origens do pecado, para o pó da terra. Agora vai você junto e se alimenta do pó da... Aí você pergunta: Deus, se o Senhor mandou eles voltar para o pó da terra, por que o Senhor mandou a serpente logo em seguida em comer o pó da terra? O Senhor mandou comer os dois? Pó da terra é a natureza da carne.
Pó da terra está relacionado aos anseios de comportamento emocional. É tudo aquilo que vem da parte humana. Ele disse para a serpente, que é o diabo, se alimenta das suas emoções. É por isso que quando Deus te batizou nas águas, Ele esperava que as tuas emoções ficassem dentro do tanque, e quando saísse, nascesse alguém sem uma gota do emocional, apenas espiritual, alguém que pudesse trabalhar pela fé, porque fé e emoção não anda junto. Fé e emoção não anda junto. Por que a fé e a emoção não andam junto? Porque você vai ter que enfrentar a fornalha, e a emoção não vai deixar você enfrentar. Você vai ter que enfrentar a cova do leão, e a emoção não vai deixar. Você vai ter que passar por situações na vida que você vai olhar e a tua emoção vai dizer assim: desiste, para, corre, larga tudo. Mas o Espírito vai dizer: fica de pé e aguarda Deus agir. Fica de pé e aguarda Deus fazer. Fica de pé. E para isso a emoção não pode existir. Por que não pode existir? Porque alguém recebeu um princípio: se alimente do pó da terra. O nome dele é Satã. São espíritos. E todas as vezes que ele condicionar circunstâncias que eleve o seu padrão emocional, ele vai interagir com as suas emoções para fazer você sucumbir, entendeu? Ele vai jogar com você. É por isso que nasceu tantas doenças emocionais. Por causa do medo, por causa do pânico, por causa da insegurança. Porque é aqui que o diabo joga pesado. É nas suas emoções que ele faz você recuar. E Deus disse: nós não somos do que retrocedemos, nós somos daqueles que olhamos e vamos adiante, atrás do objetivo. É por isso que Deus, Ele diz, Filipenses 4, versículo 6: não fiqueis apreensivos, não fiqueis ansiosos. Vai, fecha a porta do quarto e chama pela minha presença. É por isso que Ele diz em 2 Coríntios 4, versículo 16: não desanime, não desanime, as aflições são temporais. Olha para o meu espírito, olha para o meu espírito. É por isso que lá em Mateus 10, 19 e 20 ele diz: não vos preocupeis. Preocupação é uma perturbação de atormentação, de atribulação de espírito. A preocupação, para ela nascer, precisa ser gerado um problema que gere incapacidade de solução. Significa que um problema nasceu, você não consegue resolver e você pira o coquinho. Deus manda dizer assim: não vos preocupeis, pois o meu espírito vai agir. É por isso que ele disse: anula a sua emoção, ela vai matar você. Olha quanta gente, ó. O emocional abala. E é a área que o inimigo joga. Ele joga pesado. É a área que ele luta para te derrubar. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai assinar? Será que não vai? Será que o namorado volta? Não volta? Será que o marido... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deus, fica quieta, coisa ruim. Eu estou fazendo na sua vida. Eu vou mudar a sua história. Eu vou abençoar você. Aleluia. Ai, mas será que vai assinar? Eu sou juiz. A caneta é minha. Assino a hora que eu quiser. Mas será que vai ter cura? Será que não vai ter cura? Eu também sou médico. Eu também sou médico. Eu também sou médico. Ele é médico dos médicos. Ele é juiz entre todos os juízes da terra. Ele é advogado acima de todos os advogados. Minha filha, presta atenção que eu vou dizer. Se
Deus lá em cima disser sim, eu quero ver na terra quem vai dizer não. Filhinha, presta atenção, eu estou sentindo a presença do Deus vivo. Se Deus no céu disser sim, se Ele falar sim, nem o diabo vai parar você. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz o Senhor: não imagine tal ser humano, tal pessoa, que poderá se aproximar de mim, fechar a porta do quarto e vir conversar comigo, ir para o monte falar comigo. Ele diz: não imagine uma pessoa na terra que poderá se aproximar de mim para pedir qualquer coisa, se quando entrar na minha presença tiver dúvida. O jogo é pesado. Ou é ou não é? Olha lá, aquela irmã está, é isso aí, mano. Ou é ou não é? Não tem joguinho. Sabe por que não tem joguinho? Presta atenção. Eu quero mexer com você, eu quero mexer com a tua inteligência. O texto bíblico diz assim: por acaso há alguém anterior a Deus para que possa ajudá-lo ou dar conselhos a ele? Não. Por acaso existe alguém que possa contribuir com ele? Não. Ele faz tudo. Ele não precisa de nada. Você, porventura, leu na história ou ficou sabendo alguém que conseguiu blecar Deus? Bloquear Ele, atrapalhar o que Ele está fazendo, vencer Deus em algum desafio? Conhece alguém? Então não tem ninguém. É por isso que Ele fala para você de forma tão agressiva: não imagine tal pessoa que possa vir até mim, um Deus que nunca foi vencido, um Deus que nunca foi impedido, um Deus que não há nada que não possa ser feito por Ele, e me pedindo algo, duvide que eu sou capaz de fazer. Ele considera isso um desrespeito. Por quê, pastor? Porque não há dúvida na competência dele. Ele faz o que ele quiser. Não, aquela irmã, gostei daquela irmã. Recebe, irmão, aleluia. Ele faz o que ele quiser. Ai, pastor, eu estou doente, ele cura. Mas o médico falou que não tem cura, ele cura. Ai, pastor, o juiz não assina, ele assina. Mas o advogado diz que é impossível, mas se ele disser, está dito. Porque nas mãos dele eu nunca vi ninguém vencê-lo. É por isso que incrédulo irrita Deus. É por isso que pessoas descrentes irritam Deus. É por isso que Ele não tolera. É por isso que Ele coloca de forma tão agressiva, dizendo: não imagine alguém que me pedindo algo, duvidando, eu vou fazer. Ele diz: eu não faço, enquanto eu não encontrar nessa pessoa fé. É por isso que tem tanta gente andando em círculo e nunca recebe nada, porque é incrédulo e nunca vai receber. Sai desse campo minado. Amém, minha senhora? Sai dessa terrinha da incredulidade. Sai dessa terrinha. Essa terrinha não tem atividade espiritual nenhuma.
Nessa terrinha ele não entra, ele não faz. Ou você entra numa com ele de verdade e vai para a guerra espiritual e toma posse e sai desse territóriozinho de incredulidade, esse territóriozinho emocional, esse territóriozinho de gente perdida, esse territóriozinho de autopiedade, querendo chamar a atenção do planeta. Ai, coitadinho dele, coitadinho dela, sai desse território maligno. Isso não vem de Deus. Deus manda te dizer assim: presta atenção, você está achando que eu estou te exortando? Não estou não. Quem está te exortando é Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 14. Pois todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Porém eu, no Senhor, não vos dei espírito de covardia, eu vos dei um espírito de ousadia, para clamar por aquele que chama Abba, o Pai, o que pode fazer todas as coisas. Ele diz: eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de guerra. Eu não te dei espírito de dúvida, eu te dei espírito de ousadia. Você está entendendo isso, irmã? Ele mandou dizer: presta atenção, irmã. Sabe o que Deus quis dizer para você? Ele quis dizer: escuta, eu não te mandei pedir, eu te mandei possuir. Toma. Aleluia, aleluia. Eu te mandei possuir. Ele escreveu isso no livro de Gênesis e diz: escuta, depois que ele fez o homem, ele diz: escuta, cresce e multiplica. Ele não mandou pedir, ele diz: vai, toma conta, vai, toma posse, vai, domina. Olha aqui, presta atenção. Deus não deu sonho para você contar, moça. Deus deu sonho para você vivê-los. Entendeu? Deus não deu sonho para você jogar confete. Deus te deu sonho para você viver. Deus falou e está aqui, ó. Deus falou e eu fui até lá, ó. Deus falou e eu fui viajar, ó. Deus falou que eu seria, olha aqui minha empresa. Deus falou que eu ia ter esse carro e olha aqui meu carro. Deus falou, olha lá, abraçou, cobou de lá, que eu ia casar, olha aqui, eu casei, ó. Deus falou que ele ia voltar, ele voltou. Deus falou, você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: escuta, quando você ouvir eu falar, aleluia, entenda que homem fala de um jeito, Deus fala de outro. Quando você ouvir Deus falar, é diferente, porque quando Deus fala, é porque ele vai fazer acontecer. Pode se arrumar lá o louvor. Se arruma lá. Tem mais mensagem aqui, irmão. Sabe o que falaram para mim? Falaram assim para mim: pastor, olha aqui para mim, presta atenção. Falaram assim para mim: pastor, vou falar com aquele irmão. Falaram assim para mim: pastor, o senhor é muito estranho. Eu falei: eu também acho. É verdade, é só andar comigo que você vai ver. Eu não entendo nada de celular, minha senhora. Não sei o que é aplicativo. Pensa num cabra burro. Mas vem conversar comigo de Deus. Rica boterra socoba na sub de cap rica mandela braço de cova sebe de caia cobodore quebra sub de cap. Se eu disser para você entra por essa porta, pode entrar. Aleluia. Se eu disser para você para, pode parar. Se eu disser para você dar uma volta, você dá a volta, porque o que eu falar para você, Deus cumpre na minha boca. Lá braço de coba map. Eu posso não entender de muita coisa, mas de Deus, pela sua infinita misericórdia, ele tem me dado entendimento e conhecimento. Presta atenção. Disseram para mim assim: ei, pastor, isso é estranho. É por quê? O senhor dá tudo de uma vez para as pessoas. Não é que eu sou fominha para caramba. Ou você acha que as pessoas têm um computador no cérebro? Eu falei: por quê, ué? Não, porque você prega 3 horas, homem. Olha, são 9h30, olha que coisa pobre. Misericórdia. Eu olho 9h30, tem que acabar um culto. Rapaz, esses crentes estão muito ruins demais. Verdade, não é verdade, irmão? Eu tenho mais coisa aqui para falar. É verdade. Eu não falei nada ainda. Ó, eu li para você Eclesiastes 8, não foi não? Do 4 em diante, você viu não? Lá diz assim:
que uma vez que o rei fale, ele é soberano. E ninguém deve duvidar do rei. Aí ele diz, todo sofrimento parte do homem porque ele é precipitado. O que ele está falando? Que durante o processo de momento e de tempo, ele está dizendo, você não deve se precipitar. Por quê? Porque o propósito da prefixação estabelece circunstâncias e acontecimentos que você tem que respeitar e passar. Significa que há um tempo para se cumprir coisas. Então ele diz, não se precipite. Por quê? Para você não sair fora do jogo. O terraço, cobabara, súbia, rica, mandelabra, caia, sub, decápia. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, eu tenho que parar, irmão. Eu tenho que parar. Eu tenho um arsenal de uma metralhadora de revelação aqui. Mas o povo está dizendo para mim que eu sou fominha demais. O povo está falando, pelo amor de Deus, rapaz. Nós senta lá, o homem dá tudo. Quando pensa que ele acabou, lá vem ele com o pudim. Sorvete de pote. Aí vai mais meia hora ainda. Mas eu tenho que ver essa igreja cheia, eu tenho que parar. Porque se eu parar, aí o povo fala assim, vamos lá que é benção. Né, Oswaldo? Vamos lá naquele coisa lá que é benção, aquele louco. Agora ele mudou. Mas vai você aqui pra mim, né, Oswaldo? Pensa, como é que eu não vou... Tá bom, eu entendi o que você falou. Pensa um pouquinho. Rapaz, presta atenção. Você vai aprender uma coisa comigo, aprenda e leva no espírito, hein? Presta atenção. No Antigo Testamento, Deus falava a um homem e esse homem falava a muitos. Deus o reconhecia como profeta. Era o indivíduo que portava a mensagem espiritual. Nesse cara estava a solução de todo mundo. Ok? No Antigo Testamento, o Senhor falou no livro de Joel, no capítulo 2, que a profecia a se cumprir para o Messias é de que haveria uma grande partilha do Espírito, onde não haveria um profeta, mas todos seriam batidos. Que Deus não falaria com um, mas Deus falaria com. Em Atos capítulo 2 aconteceu. E todos foram batizados no Espírito. Todos receberam de Deus, para que Deus possa conversar com todos, e agora não só com um, mas Deus fala com, calma que eu vou ensinar. Aí Jesus falou, está na hora de ir embora, vou embora. Aí ele chamou os discípulos e falou assim, deixa eu falar para você, eu falei que eu ia derrubar o templo, não falei? Falou, sim senhor. Aconteceu. Então, eu falei que não ia habitar mais dentro deles, não falei? Sim, senhor. E o que eu falei? Que o Senhor ia habitar na gente. Entendi. Então tá bom, então eu preciso cumprir esse negócio, certo? Certo. Só que é o seguinte, eu preciso que vocês se reúnam no lugar. Por quê? Porque eu preciso fazer uma nova aí. O Senhor precisa fazer uma nova igreja e precisa que a gente se reúna nesse lugar? Por quê? Porque através desse novo lugar, eu vou falar. Mas agora eu não vou falar com um, eu vou falar com todos. Olha, já entendeu, a pastora já entendeu. Eu vou falar com todos. Agora eu não vou falar mais com um, eu vou falar com todos. Aí todo mundo foi lá e se reuniu. Aí de repente veio um vento e tomou todo mundo. E todo mundo foi batizado e recebeu aquilo que vem do Espírito. Quer dizer, todos receberam o Espírito. Se cumpriu a profecia em 2 Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus iluminou o nosso entendimento por conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, colocando dentro do vaso de barro uma porção do seu Espírito. Cumpriu a profecia. 1 Coríntios capítulo 3. Pois todos agora são templos do Espírito Santo. Então Deus aqui está em todo... Então Deus está em todo. Bom, observe agora que Deus, ele precisou colocar um pouquinho dele em todo mundo, porque ele disse que ia conversar com todos. Diga glórias a Deus. Bom, aí ele disse que ele não ia mais morar dentro dos templos, mas ia morar dentro dos templos humanos. Amém, igreja? Só que ele exigiu que para que ele pudesse conversar com as pessoas, precisaria que as pessoas se reúnam.
Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Ele diz: aonde tiver 2 pessoas falando de mim, eu vou falar com eles. Aonde tiver 3 pessoas falando comigo, eu vou falar com eles. Aonde tiver alguém com a porta fechada, em silêncio, conversando comigo, eu vou falar com ele. Aí eu falei assim: Senhor, me ensina um negócio aqui. Porque lá no Antigo Testamento o Senhor não falava com o profeta, e o profeta não falava com o povo. O Senhor falava do mesmo jeito. Ele disse: claro que não, diferente. Por quê? Porque quando eu afirmei que eu vou falar com todos, eu falei que eu vou falar no Espírito. Por isso dei uma porção a cada um. Eu falei: me explica melhor esse negócio aqui. Me explica melhor esse negócio. Como é que é esse negócio aí? Explica para mim. Eu falei: vem cá, quero falar para você. Você não é o profeta? Eu falei: sou. Você escolheu eu, Então eu dei meu espírito para você, não dei? Sim, senhor. E eu não dei o espírito para todos eles? Deus, o senhor batizou todo mundo, Então eles têm a mesma coisa que você, não tem? Sim. Então, eu prometi falar, não prometi? Sim. Mas eu falo através do quê? Eu falei: a palavra, quando estou pregando. Então, quando você está pregando a mensagem para um ou para um monte de gente? Eu falei: para um monte de gente. Então você está pregando uma mensagem universal, que está relacionado a um conceito profético, ok? Você está usando a minha história, tá? Quando você está contando a minha história para alguém, você não notou que essa pessoa fica incomodada? Eu falei: eu notei mesmo. Então, é mais ou menos assim: eu não dei o espírito para ele? Sim. Eu não dei o espírito para você? Sim. Você não está pregando? Sim. Então, enquanto você está pregando, você não está contando uma história? Sim. Enquanto você está contando essa história, pergunta para a pessoa como é que ela está ouvindo. Pergunta para a pessoa como ela está ouvindo. Eu falei: como assim, Senhor? Você vai notar que todo mundo tem um problema. Você vai notar que todo mundo vem atrás de uma solução. Você vai notar que cada um tem a sua vida. Mas você vai notar que cada um está ouvindo de uma forma diferente. E eu perguntei: como? Ele disse: enquanto eu estou dentro dela, uma vozinha suave vai falando ao coração dela. Então eu vou falando com cada um individualmente. Se você acredita nisso, ele está dizendo para mim, em que Eclesiastes 8, você tem que respeitar a ordem do rei, o comando dele. Você tem que entender que o sofrimento é baseado em precipitação, significa que você não pode interagir emocionalmente com o problema. Você não pode agir, você não pode fazer, você não pode tomar decisões sem a orientação de Deus. Porque quem está no controle do que está acontecendo é Ele. Em Eclesiastes 3:1 ele diz que o propósito está definido, mas ele alerta que existe momento e tempo de coisas que vão acontecer, vão interagir com o plano espiritual que ele tem na tua vida, e muitas dessas coisas não são agradáveis, mas estão no controle. Rica sorro de ras, rico de lá pra caia sub, rica manda lá pra caia sub de copa, alebre sucobo de lá braço de cobanab. Observe que a única palavra que ele não interfere no texto é no propósito. Observe que o propósito ele está pré-definido. Aleluia. Observe que a única alteração que não muda é a promessa. A promessa se mantém, ainda que ela esteja dentro de um ambiente hostil, ainda que ela esteja dentro de um ambiente de conflito e de preocupação. Aleluia. A promessa não é alterada. Ela não foi alterada por 40 anos na vida de José. Ela não foi alterada por 45 anos na vida de Caleb. Ela não foi alterada 38 anos na vida do homem do tanque de Betesda. Ela não foi alterada por 12 anos na vida da mulher do fluxo de sangue. Ela não vai ser alterada na sua vida. Ela não vai ser alterada na tua vida. Eu afirmo diante do poder do Evangelho, Deus vai te levar para sonhar junto com Ele. É muita coisa para falar, mas eu vou falar, vou acabar. Olha aqui para mim. Ele disse:
Recebe essa bendita profecia. Se tu pegar, o pau vai comer pro diabo. Mediante todos os acontecimentos e circunstâncias que envolvem o propósito entre o momento e o tempo, há uma hora certa e o momento adequado para eu agir, para responder cada situação. Por isso eu, Deus, advirto a todos os meus filhos, seres humanos: o sofrimento é baseado no conceito da precipitação. Por isso o Senhor disse: considerando você que a ninguém conhece o futuro, como poderá você controlar o resultado daquilo que está para acontecer? Ele disse, entretanto, o sofrimento nasce sobre o ser humano por causa da sua precipitação. Que paulada no reino espiritual. Ele disse: para. Ele disse: para. Fica na brecha. Ele disse na cara dura: olha aqui para mim, irmão. Ele disse: para. Ele disse: para. Ele disse: só para. Para. Ele disse: para, não faz nada, não toma decisão de nada, não age de nada, fica quieto, não se precipita. Ele disse: para, porque eu já estou no negócio. Para, que eu já estou no negócio. Ele disse: não se perde, não arranca teu cabelo, aleluia, não morre, não sai correndo pelado na rua. Ele disse: fica quieto, não dá bola para eles. Eles estão falando, beleza, eles estão rindo da tua cara, legal, aguenta o tranco, vai no Salmo 37, vai no bendito Salmo 37, não dá ouvido para as más pessoas, não dá ouvido para as más pessoas, descansa no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele o mais fará. Deus está dizendo: para, não se precipita, entra no governo de Deus, pelo amor de Deus, mantenha a tua casa sobre o propósito de Deus, mantenha tua vida sobre o plano de Deus. Não vai acontecer o que você está pensando, não vai acontecer. O diabo quer, ele joga na tua mente, ele usa as pessoas, mas eu vim aqui dizer para você: o jogo vai mudar dentro de alguns dias.